Olá a todos, irmãos queridos, irmãs queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo ou Doutrina Espírita. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez neste momento tão especial que é a época de Natal. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Eu já quero agradecer a SECA, essa casa bendita que acolhe a todos nós por mais esta oportunidade. Eu estou aqui não porque eu sei alguma coisa, mas porque eu preciso estudar. E quero agradecer também a todos vocês, irmãos queridos, que nos acompanharam durante todo esse ano de 2024, nas nossas reflexões, nos nossos aprendizados. E antes de começarmos o tema de hoje, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, para que esse estudo seja útil na nossa vida, para que esse estudo faça parte do nosso dia a dia, na nossa prática diária. Vamos pedir e vibrar sempre pela paz do mundo, para que tenhamos um Natal de muita paz, que haja a confraternização entre os homens, que a humanidade se conscientize da sua espiritualidade, que nós estamos aqui num momento de passagem e que a nossa pátria verdadeira é o plano espiritual. Vamos pedir também pelas suas intenções pessoais, que você possa confiar em Deus e se fortalecer com o seu Evangelho, com a doutrina espírita, que todos os mensageiros de Jesus possam visitar a sua casa. Esteja você onde estiver, que Jesus, nosso Mestre, faça morada em seu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos terminar o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A nossa reflexão está no item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quem nos traz a mensagem
mensagem é o espírito de Simeão, na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Em uma passagem do Evangelho, também encontramos um ancião chamado Simeão. Simeão recebe Jesus no templo, menino levado pelos seus pais para seguir o mandamento da lei judaica. Isso está na passagem de Lucas, no capítulo 2, versículos de 25 a 38. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, pois seus olhos viram a salvação do mundo. Estamos nessa época tão especial que é a época de celebrar o nascimento do nosso Salvador, o Mestre Jesus. Que possamos fazer essa reflexão de hoje, dispostos a nós trabalharmos pela nossa transformação moral. Nós espíritas já sabemos que o Natal não é a mesa farta, não é a troca de presentes, nem o consumo desenfreado. O Natal é recebermos Jesus em nosso coração e que os seus frutos, os frutos desta reflexão, desse estudo, sejam suculentos e muito doces. Então vamos lá. Simeão nos fala assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Não basta nós chamarmos a Deus, dizendo Senhor, Senhor, clamando a Ele nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos de desespero. Nós podemos clamar e pedir a ajuda de Deus, mas nos propondo a fazer a sua vontade, a vontade do Pai, como afirmou Jesus. E será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Nós que nos denominamos cristãos? Será que quando desrespeitamos o próximo, quando desrespeitamos as próprias leis dos homens, desrespeitamos a natureza, o meio ambiente, será que nesses momentos onde nós seguimos a nossa vontade, os nossos interesses pessoais, será que nesses momentos nós estamos nos lembrando dos ensinamentos de Jesus? Quando ele sintetizou todos os mandamentos divinos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, será que nós lembramos desses ensinamentos e os colocamos acima
das nossas vontades, dos nossos desejos pessoais. Jesus também exemplificou para nós muitos outros ensinamentos, como a prática da caridade, do perdão, da misericórdia, da fraternidade entre as pessoas. É um amor muito maior que Jesus nos ensinou. Ele que é o Espírito mais perfeito, o Espírito de luz incomensurável, que veio nos ensinar a praticar o amor. É um amor que vai muito mais além do que o amor conjugal, o amor filial, o amor entre os que nós temos pelos nossos parentes, nossos amigos. É um amor que vai muito mais além. Para nós sermos chamados de cristãos, é fundamental agirmos como cristãos, abraçando os preceitos do Cristo através das nossas ações, através das nossas obras. Continuando com a leitura. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Libré é a aparência da pessoa, né? A aparência como tinha lá os fariseus, que aparentavam ser homens santos e no fim eram túmulos caiados de branco por fora e com grande podridão por dentro. Eles não eram autênticos, por isso que Jesus estava ali sempre chamando-os de hipócritas em várias passagens do Evangelho. Será bastante dizer sou cristão para seguir Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo. Essa sombra é a sombra que nos dá uma consolação, um conforto, um refrigério. Mas ainda não abrigaram todos os que devem reunir-se ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então, essa árvore a que Simeão se refere é o cristianismo. E quando ele fala aqui do fogo, que fogo é esse? Esse fogo é o nosso sofrimento causado pelas nossas escolhas equivocadas. São as consequências dessas escolhas que nos causa sofrimento. Continuando, ele diz: o cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros
são maus. Os jardineiros somos nós que tentamos adaptar a árvore do cristianismo, as lições do Cristo, ao nosso personalismo, aos nossos interesses pessoais. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas ramos adustos, ou seja, secos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas secas tombam aos seus pés. As mãos dos homens tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las, ou seja, elas acabaram morrendo. Então aqui Simeão nos dá um puxão de orelha, dizendo que nós não privilegiamos a vida espiritual. Nós ficamos ali nas nossas rotinas de vida, muito presos aos nossos problemas, às nossas questões materiais e esquecemos de viver a nossa espiritualidade, já que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência corpórea. É uma jornada que vai ter fim. A nossa pátria verdadeira é o plano espiritual. Então devemos privilegiar, devemos ter como prioridade o nosso espírito, seja lá qual for o nosso segmento religioso. Temos entre nós os irmãos católicos, evangélicos, temos também os irmãos que são agnósticos e até os nossos irmãos ateus, mas que se sentem confortáveis e consolados ao ouvirem os ensinamentos do Evangelho. Seja qual for a nossa crença, precisamos levar o Evangelho para a nossa vida prática, para que tenhamos uma vida de paz e felicidade, ainda aqui na Terra, encarnados. Já vamos colhendo os bons frutos das nossas boas ações. É a lei de ação e reação. Continuando, abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem, seus frutos generosos caem em abundância para atentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os
amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos, e há os assambarcadores, que são aqueles que monopolizam o pão da vida, os ensinamentos de Jesus, como também há os assambarcadores do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los a todos, sem julgar ninguém. E depois procurar os necessitados, conduzi-los sobre as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem ervas dos espinheiros, não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, do que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Então, vamos lembrar que os espíritos benfeitores nos falam que o espiritismo, a doutrina espírita, se assemelha ao cristianismo primitivo, que era aquele quando Jesus já tinha partido e eles estavam entre as comunidades cristãs, reunindo-se nas casas, fazendo a caridade, acolhendo os irmãos, famintos do pão material e famintos do pão espiritual. Esses irmãos eram muito corajosos e muitos foram barbaramente perseguidos e martirizados. Havia nesse cristianismo primitivo, sobremaneira, a simplicidade, que é o ensinamento que Jesus nos exemplificou. Eles oravam de olhos fechados e eram inspirados por Jesus, por Deus, exercendo a mediunidade. Todo trabalho cristão, toda evangelização deve ser feita sem nenhuma intenção material, sem nenhuma espera de recompensa. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós precisamos nos dedicar ao trabalho voluntário e a nossa recompensa é a nossa gratidão por estarmos fazendo parte do trabalho na senda do Senhor. Nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. Isso está em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas com pretextos de longas orações, pois por isso sofreram um juízo mais rigoroso.
Isso também está em Mateus, nos versículos de 23 a 14. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos discípulos, recomendando-lhes dessa forma que não aceitassem pagamento pela dispensa dos bens, cuja obtenção nada lhes houvesse custado, ou seja, que nada cobrassem dos outros por aquilo que não pagaram. O que eles receberam gratuitamente foi a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Essa capacidade lhes fora dada de graça para que aliviassem os que sofriam e ajudassem a propagação da fé, e por isso lhes prescrevera o Mestre, que não a transformassem em artigo de comércio ou de especulação, e muito menos em meio de vida. Também disse Jesus: não façais pagar as vossas preces, como os escribas que, a pretexto de longas orações, devoram as casas das viúvas, porque eles cobravam, e as viúvas eram aquelas que não tinham mais o provedor, o marido, para dar o sustento à família. Naquela época não havia a pensão da Previdência Social. Então as viúvas eram as que dependiam dos parentes e da caridade alheia para sobreviver. A situação delas era muito difícil e os fariseus as exploravam mesmo assim. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Quando fazemos alguém pagar por esse ato de intercessão junto a Deus, transformamos-nos em intermediários assalariados, tornando assim a prece uma simples fórmula. Deus não vende os benefícios que concede. Seria um absurdo pensar que podemos subordinar um ato de clemência, de bondade e de justiça, solicitado a sua misericórdia a uma quantia de dinheiro. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar à criatura imperfeita o direito de fixar um preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, nasce para todos, tanto para os pobres quanto para os ricos. E os médiuns intermediários entre a espiritualidade e o mundo material, verdadeiras pontes de ligação entre os dois planos da vida, são os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, mostrando-lhes o caminho do bem para trazê-los à fé. Nunca devem vender palavras que não lhes pertencem, de vez que não são produto da sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Vamos trabalhar para Jesus com amor, usando com sabedoria as 24 horas
de cada dia de nossas vidas, administrando o tempo. Vamos trabalhar em prol do Evangelho de Jesus, para que a árvore do cristianismo dê muitos frutos, começando pelo nosso coração, adubando o nosso coração com esses ensinamentos de amor, nos prontificando a doarmos todo o nosso amor, o nosso carinho na senda do Senhor. Que Deus abençoe esse nosso trabalho, que estejamos cada vez mais dispostos e fortalecidos para trabalhar, apesar de todas as imperfeições que fazem parte de nós como seres humanos. Vamos priorizar a vida espiritual e colher os nossos doces frutos. Eu desejo a todos vocês um Natal de muita paz, de muito perdão. Vamos perdoar e amar. Vamos pacificar o nosso ambiente familiar através do diálogo, através da prece. Vamos confraternizar e celebrar a vinda do nosso Divino Salvador, o nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Feliz Natal!